Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Estogel, sou o professor Horácio Ferraz e hoje bora para uma aula de Antiguidade Clássica, de História, falando com vocês aqui sobre o Império Romano, a civilização romana, tá certo? Nós começamos com uma linha do tempo, acho importante mostrar para vocês então compreenderem então o território aqui, né? Europa, pelo menos o sul, centro-sul da Europa, norte da África e costa da Ásia Menor, obviamente no período máximo do Império Romano, conquistando basicamente todo o Oriente Médio, as tribos de Israel e assim por diante. Tudo bem? Aqui, importante para vocês entenderem a origem, 753 a.C., fundação lendária de Roma, né? Rômulo e Remo, e obviamente que a origem histórica para a fundação de Roma dá-se por povos ilotas, né, italianos, latinos, uma comunidade de pastores e agricultores seminômades que viviam aí desde a pré-história e que em 753 vão dar origem a essa cidade, que vai rapidamente crescer, se expandir militarmente e vai se tornar o maior império do mundo, né, na Antiguidade Clássica, dominando todos os territórios que vocês estão vendo aqui no mapa. Nós temos 3 períodos para estudarmos a história de Roma. Nós temos o período monárquico, que é esse período então de 753 a 509 a.C., o período republicano, que vai da República, né, de 509 até 27 a.C., e o período imperial, que vai de 27 a.C. até a ruína, até o declínio, a queda do Império Romano aqui em 476, com a invasão dos germânicos lá no fim então do Império Romano Ocidental. Lembrando, o Império Romano Oriental ele continua a existir, mas o Império Romano Ocidental ele vai ser dominado pelos povos germânicos no século V, tá bom? Fundação, né? Nós temos então a Península Itálica aqui como berço de Roma, as margens do rio Tibre. Importante a localização para vocês, ó. Ao norte os povos etruscos, os povos sabinos, os latinos, os samitas. Lá no sul da Península Itálica nós temos a Magna Grécia, os gregos. Nós temos próximo aqui os fenícios, né, com Cartago, Sicília, né, também gregos, Magna Grécia, Siracusa. E vejam que toda essa região foi antes disso dominada pelos gregos, dominada pelos fenícios e assim por diante, tá certo? Nós voltamos aqui para a origem de Roma, a Península Itálica, então o centro da Península Itálica, influência de vários povos, né, sabinos, úmbrios, latinos e etruscos. E nós temos a lenda de Rômulo e Remo, que teriam sido então amamentados por uma loba e ao crescerem disputaram entre si para ver quem seria então o fundador da cidade. Rômulo acabou assassinando Remo e se tornou então lendariamente o fundador de Roma. Lembrando que é apenas uma lenda escrita aí na literatura romana, tá certo? A monarquia é a primeira forma de governo de Roma. Então, era uma sociedade dividida entre patrícios, grandes proprietários de terra, plebeus, pequenos proprietários e comerciantes, e os clientes, que eram basicamente uma sociedade que vivia da lealdade aos patrícios. E na base, a escravidão, que não era tão intensa na origem de Roma, mas que passa a se tornar a principal forma de trabalho com a expansão militar romana. A expansão militar romana dá origem aos grandes latifúndios, as grandes fazendas controladas pelos patrícios, e também dá origem ao aumento do trabalho escravo em Roma. Vai haver, obviamente, durante o período monárquico, uma tensão entre o rei e o senado, os patrícios, uma vez que os patrícios eram donos das melhores terras e eles tinham, por isso mesmo, uma grande fatia do poder. E tudo isso foi muito marcado pela invasão dos povos etruscos. Os etruscos invadiram Roma, vindos do norte aqui, que a gente já olhou no mapa, por volta do ano 600 a.C. E os etruscos ficaram então por mais de 100 anos no poder através da monarquia. No final da monarquia, por volta de 509 a.C., os patrícios acabaram então expulsando os etruscos da região e deu origem então à república, que vem da palavra grega res publica, coisa do povo. Significa que agora não é mais o rei quem governa, mas é o senado quem tem poder. E esse senado, obviamente, muito influenciado pelos patrícios, pelos grandes proprietários de terra. Ok? Período da República, então, vejam que no período republicano haverá uma grande expansão territorial através dos exércitos romanos,
começam então a dominar basicamente toda a região centro-sul da Europa, conquistando a região de Cartago, norte da África, e começa então uma expansão pela Ásia Menor, entrando no território asiático, tudo bem? Quem governava durante a República eram os magistrados e os cônsules, que eram eleitos anualmente e sempre com os patrícios, então elegendo esses cargos no topo. As assembleias romanas eram basicamente lideradas então pelos bem-nascidos, pelos grandes proprietários, por aqueles povos mais antigos ali da fundação de Roma, no caso os proprietários das melhores terras, tá certo? As conquistas plebeias se dão por volta do século V e século IV em diante, que são então as tensões sociais que vão ser geradas entre patrícios e plebeus. Os plebeus eram uma classe sem importância política, eles não tinham nenhum poder político, e vai haver algumas guerras civis que vão dar origem ao tribuno da plebe, que era o direito dos plebeus de nomearem senadores, de nomearem ali pessoas que poderiam então participar do Senado e tendo então uma representatividade política maior. A Lei das 12 Tábuas, que vai ser o primeiro código de leis escritas de Roma, não havia isso antes. A permissão do casamento entre patrícios e plebeus, a lei Canuleia, tá certo? E o fim da escravidão por dívidas, que é a Lei Licínia, que pôs fim então a essa escravidão por dívidas que também era muito comum na Grécia e que foi comum em Roma até a promulgação dessa lei Licínia, que é então o fim da escravidão por dívidas. Uma outra lei importante que não está aqui no slide, mas é importante citar para vocês, é a lei do plebiscito, que toda e qualquer votação da população tem poder de lei. Essa lei do plebiscito, então, ela foi criada em Roma e ela é muito utilizada em vários países do mundo até os dias de hoje. Porque, por exemplo, você pega o norte da Europa, aqui citando na atualidade, países que se fizerem abaixo os assinados, se fizerem uma votação coletiva dentro das cidades, essas votações acabam tendo o poder de lei e o governo tem apenas que acatar e praticar essas vontades do povo. Isso é muito importante, utilizado em algumas democracias mais desenvolvidas até os dias atuais, tá certo? Durante o período da República, repito, volto a falar, vai haver uma expansão militar territorial com a vitória romana, principalmente, vou ampliar aqui para vocês. Os romanos começam então a unificar a Península Itálica, começam então uma expansão através dos seus generais pelas regiões e há no século III a.C. as guerras púnicas. As guerras púnicas são as guerras de Roma contra Cartago. Foram 3 batalhas e das 3 foram vencidas pelos romanos, que vão dominar a cidade mais rica do mundo nesse período, que era a cidade fenícia, a colônia fenícia de Cartago. Essa guerra marcou então o controle dos romanos sobre o mar Mediterrâneo, tudo bem, gente? Vejam que a partir do século III, do século II a.C., os romanos começam basicamente a dominar o mar Mediterrâneo inteiro. E no século I, basicamente Roma vira o maior império do mundo antigo clássico, tá certo? Nós vamos ter então, dentro da República, um aumento do poder do Senado, o enriquecimento dos romanos. Que romanos, professor? Dos patrícios, é claro, porque eles começam a concentrar as melhores terras, eles começam a dominar e ficar ali com os despojos, né, com as conquistas, as riquezas dos povos, das províncias, das cidades dominadas. Vai haver um aumento da tensão social, das guerras civis em Roma, porque o aumento de escravos é significativo nesse período, e também os plebeus que acabam perdendo suas terras quando eles iam para as guerras em nome de Roma, eles deixavam para trás suas terras e suas famílias. Quando acontecia deles não morrerem na guerra e deles conseguirem voltar para Roma, eles já não tinham mais aquelas terras que eles tinham deixado. Então eles acabavam virando aí soldados pobres ou pessoas sem posse, sem terras, e isso acabou gerando inúmeras guerras civis entre os séculos 4, 5, 4, 3, até o século 2, até o século I. As guerras civis foram muito comuns durante todo o período de formação do Império Romano, tudo bem? As propostas de reforma agrária dos irmãos Graco, eles lutaram, então Caio Graco e Tibério Graco lutaram por uma reforma agrária, uma vez que os plebeus estavam cada vez mais sendo explorados e ficavam ali sem terras,
perdendo suas terras para os patrícios, os irmãos Graco fizeram uma política através do tribuno da plebe de reforma agrária, ou seja, concedendo ali um lote de terra para todos os cidadãos romanos, mas obviamente vocês já imaginam que os patrícios não aceitaram e eles acabaram sendo massacrados por violentas repressões do Senado através do exército e foram obviamente assassinados, tá certo? Nós temos no final da República Romana os triunviratos. Os triunviratos foram períodos governados pelos grandes generais romanos. Os generais, eles eram muito famosos, né? Tinham muito respeito dos soldados, dos plebeus, da população, e o Senado entendeu muito bem isso e acabou passando temporariamente, é claro, a sua moda, com seu aval, com seu reconhecimento, o poder para os generais. E triunvirato, então, o período em que a República Romana passou a ser dividida por cada um dos seus mais importantes generais, César, Pompeu e Crasso, primeiro triunvirato, depois Marco Antônio, Lépido e Otávio, sobrinho e filho adotivo de César. Esse período, aqui no primeiro triunvirato, acaba marcando a ascensão de Júlio César ao poder. Ele vence esses dois imperadores, que ora ou por morte natural, morte em guerra, ou mesmo por derrota militar, vão ceder espaço para Júlio César, que em 44 antes de Cristo se torna ditador perpétuo, se torna um ditador romano, e o Senado não aceitando essa ditadura de César acaba assassinando ele ali nas escadarias do Fórum Romano. Ele vem então a ser assassinado em 44 a.C. O segundo triunvirato acaba dando origem ao Império Romano, ou seja, o Senado acaba entendendo que seria interessante coroar, nomear Otávio Augusto como o primeiro imperador de Roma para controlar então as revoltas internas, as guerras civis do Império Romano. Em 27 a.C., então, dá início ao Império Romano, é o fim da República e início do Império Romano. Nós temos então o Império com Roma, vejam um mapa, conquistando todo esse território romano antes de Otávio Augusto, conquistas de Otávio Augusto, vejam então regiões centrais da Europa, região norte da Península Ibérica, pegando toda a região da Gália. Os romanos chamavam a atual França de Gália, né? Lembrando que a atual França era muito maior do que hoje, envolvia também territórios da Alemanha, da Áustria, norte da Itália e assim por diante, tá certo? Nós temos então todo o norte da África dominado, pegando aqui a região da Turquia e da Ásia Menor, né? Entrando já na Ásia, e algumas regiões no Reino de Bósforo ali, fazendo fronteira com a Rússia e com os países do leste europeu, tá certo? Voltando aqui para as informações do slide, nós temos agora todo o controle político nas mãos do imperador, né? Ele vira basicamente uma divindade, basicamente um deus. Ele é nítida a influência da cultura mesopotâmica e egípcia nos romanos, por conta da cultura helenística lá do Alexandre Magno, do período macedônico da Grécia. Roma vai dominar as cidades gregas e as regiões controladas pelos macedônios, e esse controle vai acabar fazendo com que haja uma influência oriental na cultura greco-romana, tá certo? E era comum entre os orientais a ideia do teocentrismo, né? Ou das teocracias, melhor dizendo, das formas de governo onde o governo representa Deus ou representa os deuses. Então veja que o imperador romano acaba ganhando poderes sobrenaturais, ele acaba sendo então adorado como um deus pela sociedade romana. Claro, o Senado continua existindo, não terá mais o poder que tinha na República, mas continua elegendo os governantes das províncias conquistadas por Roma e assim por diante, tá certo? Nós vamos ter uma burocracia composta por patrícios e homens novos, que são províncias, cidades conquistadas, que acabam então as suas lideranças sendo absorvidas e romanizadas, vamos dizer assim. Todos os povos conquistados em todos esses territórios vão passar a usar o latim como língua oficial, vão passar a usar a lei das 12 tábuas como direito principal, né, o direito romano, sendo aplicado em todo o território conquistado pelos romanos. Nós vamos ter a Pax Romana, a política do pão e circo, ou seja, como que Roma conseguiu administrar todo esse território, que obviamente muitos grupos sociais de escravos, não escravos, plebeus, clientes,
acabam então tentando revoltas e revoluções contra o Império Romano através então da política de Bolsa Família, vamos dizer assim, né? O pão e circo, o trigo mais barato que vinha normalmente do Egito e a diversão através das construções públicas como os anfiteatros, o Coliseu é um exemplo grande disso, que vão ali fornecer entretenimento para a população, as termas, os aquedutos, né? As estradas. O Império Romano foi um império extremamente desenvolvido, né? Até hoje tem aí ruínas que mostram o quanto eles eram espetacularmente poderosos, ricos, desenvolvidos, e eram cidades confortáveis, né? Tinha água, tinha teatro, tinha estádios, né? para jogos, festividades religiosas, etc. e tal. E nós temos um grande apoio aos artistas, né? Um espetacular desenvolvimento cultural, um espetacular desenvolvimento científico e óbvio que tudo isso baseado na mão de obra escrava, baseado na conquista que Roma fazia dos territórios dominados, tirando tributos e tirando impostos de todos esses territórios, tá certo? O Império começa a entrar em crise por volta do século III, né, 275 para frente, começa a haver uma estagnação das conquistas, então vejam que todas essas conquistas começam a entrar em crise porque era muito difícil administrar tudo isso. Então vejam que uma cidade administrava todas essas estradas, todos esses portos, o mar Mediterrâneo, o mar Negro. Então, a partir do século III, ora por corrupção dos imperadores, ora por excesso de gastos militares, as conquistas romanas acabam não conseguindo avançar essas fronteiras que já existiam e o fim dessas expansões vão acabar fragilizando o número de escravos no interior de Roma e o número de escravos menor vai acabar afetando a produção. E com a crise da produção, os preços vão se tornar muito, muito altos e vai começar a haver então uma série de revoltas no interior de Roma que vai permitir com que os povos germânicos, povos que vão vir então da Alemanha, do norte, povos celtas, povos magiares, os sarracenos aqui, povos que já eram fortes na região da África e do Oriente Médio, comecem então a se expandir e a invadir então as antigas fronteiras do Império Romano Ocidental. Vejam que no final desse período, o imperador Constantino, em 313, criou o Edito de Milão, que era basicamente tornar a religião cristã uma religião livre para culto. Ou seja, o cristianismo, desde a época de Cristo, começou a se expandir pelo Império Romano, e essa expansão ela vai acabar fazendo com que os imperadores entendam que o cristianismo era a única forma de aglutinar essas culturas. Sendo assim, o cristianismo se torna em 313 uma religião livre e pelo imperador Teodósio torna-se a religião oficial. Em 395 nós temos a criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Vejam que parte do poder dos imperadores é transferido para o Papa, transferido para a Igreja Católica. O cristianismo então passa a ser uma religião oficial e passa a dominar a ideologia e a religião de todo esse período. O Império é dividido em dois, Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. Percebam que o Império Romano Oriental vai ter a capital em Constantinopla, que era uma antiga acrópole grega chamada Bizâncio, e o Império Romano Ocidental tem capital em Roma. Tudo isso porque o Império Romano estava em crise, tudo bem, pessoal? E aí no final do século IV, os invasores germânicos, vindos de várias partes do norte da Europa, mas também de outras regiões, como os Montes Urais, né, no leste europeu e assim por diante, vão acabar dominando então o Império Romano Ocidental. Lembrando, o Império Romano Ocidental caiu, mas o Império Romano Oriental continuou a existir por mais 1000 anos, tá certo? E aqui nós vamos começar a Alta Idade Média na próxima aula. Espero que você tenha entendido esse conteúdo. Deixo para você aqui um forte abraço, se inscreve no canal, deixa esse like aí para os seus amigos e até a próxima.